Muito bem, pessoal. Então, na aula anterior, nós estávamos fazendo um exemplo onde nós esbarramos num problema. Como calcular o número de pratos de uma coluna de destilação? E um dos métodos mais, digamos assim, intuitivos para resolver esse tipo de problema é o método de McCabe-Thiele, o método gráfico de McCabe-Thiele. Vamos dar uma olhadinha nesse método, então, nessa aula? Então, quais são as suposições desse método? Primeiro, o seguinte, que o calor latente molar das substâncias são iguais ou semelhantes ao menos, tá? E que eles não variam tanto pelo efeito de temperatura. Tá? Então essa é uma das primeiras suposições. Segundo, é que o calor de solução, as perdas de calor nos estágios e as variações de calor sensível do líquido e do vapor também são praticamente desprezíveis. E aí a gente chega à primeira observação muito importante, tá? Que a gente já fez em uma aula anterior. Se nós considerarmos isso, os fluxos molares, os fluxos dos componentes, né, os fluxos do líquido e do vapor nas seções da coluna, elas vão acabar sendo constantes, né? Por quê? Porque tudo aquilo que o vapor perde de energia para o líquido, né? O que acontece? Uma mesma quantidade de líquido vai evaporar, se transformando em vapor. Então isso dá um fluxo líquido, né? Tanto de líquido quanto de vapor, constante nas seções da coluna. Tá? Só muda ali na seção de alimentação. E então, esse método, o que ele faz? Ele faz balanços em cada uma das seções das colunas, e também no condensador e no refervedor, a fim de chegar a linhas de operação, tá? Para resolver o problema com base no diagrama de equilíbrio das misturas na destilação. Então vamos dar uma olhadinha nisso? Bueno, então o primeiro balanço que ele faz é o balanço na seção de retificação. Só lembrando, a seção de retificação é a parte de cima da coluna, acima da alimentação normalmente, né? E lá o que tem como objetivo? Melhorar a qualidade do vapor para produzir, para concentrar o componente mais volátil. Então, dê uma olhadinha aqui. Nós pegamos uma seção, uma seção aqui com N pratos da seção de retificação. Tá? Então, sei lá, poderia ser 4, poderia ser 5 pratos aqui, não importa. Nós chegamos pela letra N, tá? E traçamos uma superfície de controle dividindo essa coluna nessa seção de retificação e a parte de saída aqui de topo da coluna. Então, se nós prestarmos atenção, o que nós temos aqui, tá? Nós temos a saída de produto, de topo, de destilado, tá? Nós temos aqui, saindo do prato N, uma corrente LN, e entrando no prato N, nós temos uma corrente de vapor que vem lá do prato N mais 1. E lembrando, né, que em sistemas de destilação, a numeração dos pratos normalmente é de cima para baixo. E é isso que a gente está adotando como padrão aqui na disciplina, tá? Então, sei lá, aqui no prato 5, se esse aqui é o prato 4, então esse vapor viria lá do prato 5. Se fizermos um balanço global nesse sistema, nós vamos chegar aqui o quê? Que o que entra na coluna, Vn mais 1, é igual ao que sai, o que entra na superfície de controle, no volume de controle aqui que eu criei, Vn mais 1, é igual ao que sai desse volume de controle, D mais Ln. Se fizermos o balanço para o componente mais volátil, e aí eu dei a letra A para esse componente, tá? Se fizermos esse balanço, nós vamos ter o quê? Tá? Nós vamos ter que a quantidade de vapor que multiplica a quantidade desse componente no vapor lá do prato N mais 1 vai ser igual
o que sai do prato N na forma de líquido vezes a concentração do componente mais volátil nesse líquido, mais o que sai lá no produto vezes a concentração, vezes a quantidade de produto vezes a concentração, tá? Que entra igual a tudo que sai. Se eu pegar aqui essa equaçãozinha, né, se eu pegar essa parte aqui da equação, substituir em Vn mais 1, tem uma igualdade ali, substituir, isolar y a n, eu vou chegar ao seguinte, tá? Que y a n mais 1, tá? Tá aqui então a substituição, d mais ln, que eu substituí, passei dividindo os dois termos aqui da equação linear. Tá? Estão comigo? Bom, então eu tinha ali a equação 15, né? E o que eu vou fazer agora? Vou dividir por 1 sobre d, tá? Vou dividir pela corrente de destilado, pela corrente de produto aqui que eu vou ter, tá? Eu vou dividir termo a termo, né? Dividindo termo a termo, tá? E obviamente que d dividido por d é igual a 1. Então eu elimino parte dos termos dessa equação. Mas ainda me sobrou dois termos importantes aí, né? O ln e o d. Para isso eu vou criar um conceito importante em sistemas de destilação. Que conceito é esse? A razão de refluxo. O que é a razão de refluxo? A razão de refluxo é a relação entre a quantidade de líquido que volta para a coluna depois de passar pelo condensador e a quantidade de líquido que sai da coluna como um produto. Tá? Então, se eu defino essa razão de refluxo, tá? Eu consigo escrever ln sobre d como uma única variável. E vejam, essa variável ela é uma variável de projeto. Então, eu estabeleço a razão de refluxo do meu sistema de destilação. Tá? Então, isso é estabelecido no momento do projeto. Tá? Então, esses termos ali passam a ser RD. Então, eu cheguei a uma equação que, vejam bem, eu tenho RD, razão de refluxo, que é um parâmetro de projeto. Eu tenho XD, que é o quanto eu quero de produto, né? Qual é a concentração no produto de topo. Então, de novo, é um parâmetro de projeto. Tá? E eu fico com duas variáveis aqui, y em função de x e y em função de x. Então, esse y em função de x me dá uma equação de primeiro grau, né, em que RD, 1 mais RD, é um coeficiente angular, e XD, 1 mais RD, é um coeficiente linear. Então, vejam, essa é o quê? Essa é, na verdade, o quê? A minha linha de operação da minha seção de retificação. Tá? Então, como é que eu escrevo essa linha? Primeira coisa, eu vou lá no gráfico de equilíbrio e localizo sobre a pendente de 45 graus, aonde está o meu XD. Tá? Então, tá ali o meu XD. Certo? Ali está o meu XD. Tá? Daí depois, eu faço o seguinte. Eu pego esse valor aqui igual a zero. Então, quando eu igualo ele a zero, todo esse termo aqui de inclinação se torna zero. E eu tenho y como uma constante. Tá? Então, para x igual a zero, eixo x igual a zero, eu tenho um valor de y. Ok? Cheguei a um valor de y. Com dois pontos, como eu sei que a minha equação é linear, eu posso o quê? Traçar uma reta. E quem é essa reta? Essa reta é a minha linha de operação da seção de retificação. Beleza, pessoal? Vamos tentar isso no nosso problema? Bom, pessoal, então nós estávamos resolvendo aqui o problema, onde nós chegamos na seguinte questão, né? Como calcular os números de prato? E agora
nós vimos então que a nossa linha de operação aqui na seção de esgotamento, né, ela obedece uma equação, né, dada por y yn mais 1 igual a RD por RD mais 1 vezes x n mais xd dividido por 1 mais RD. RD é a nossa razão de refluxo, XD é um parâmetro de projeto, assim como RD, e RD, no caso do problema, é igual a 4. Então, se nós substituirmos 4, né, nós vamos ter que yn mais 1 vai ser igual a 4. Deixa eu só mover esse gráfico aqui um pouco mais para baixo, que eu vou precisar depois dele. 4 quintos, tá? 4 quintos, que multiplica xn, mais, resolvendo, xd 0,95 sobre 5. Resolvendo essa equação, nós temos que yn mais 1 vai ser igual a 0,8 xn mais 0,195. Então vejam aqui, ó, se eu aplicar para xn igual a 0, né, eu vou ter yn mais 1 igual a 0,195. Tá? Então, cheguei ao par ordenado que eu preciso para resolver, para ter a minha linha de amarração. Então, 0,x igual a 0, y 0,19. Vai estar mais ou menos aqui assim. Vamos traçar uma reta aí. Não saiu boa. Um pouquinho mais para baixo aqui, deixa eu puxar ela só para... Tá aqui a minha linha de operação da minha seção de retificação, tá bem? Então, pessoal, do nosso exemplo, nós tínhamos aqui que a composição da corrente de destilado era 95%, então eu localizei ali meu ponto de 95%, e a interseção do gráfico no eixo X, né, deu aqui 0,19, tá? Então, vou traçar a minha reta entre o valor de 0,95 e 0,95, aqui, né, sobre a pendente, e 0 e 0,19 eu tenho a minha linha de amarração. Porém, aonde que acaba essa linha de amarração? Onde que vai acabar a minha seção de retificação? Vamos dar uma olhadinha, então, na parte de esgotamento. Então, começamos pelo balanço de massa na seção de esgotamento. Então, só primeiro definindo o volume de controle, tá? Então, primeiro que na seção de esgotamento eu vou denotar aqui os pratos pela letra M, só para diferenciar da seção de destilação, tá? Então, é uma simples diferenciação da seção de esgotamento, de retificação, desculpa, tá? N na seção de retificação, M na seção de esgotamento, tá? Mas os pratos eles continuam. Então eu tenho o prato M mais 1, cortei aqui a coluna, tá? Nesse prato M mais 1,
eu tenho um produto de fundo, certo? Eu tenho um líquido que entra nessa superfície de controle vindo lá do prato M, e eu tenho um vapor que sai aqui do prato M mais 1, tá? Então, se eu fizer o balanço de massa, o que entra é igual a tudo que sai, né? L igual a V mais B. Para o componente mais volátil, então eu tenho o que é carregado pela corrente Lm do componente mais volátil, igual o que é carregado pela corrente Vm mais 1 do componente mais volátil, mais o que é carregado para fora da coluna no produto de fundo do componente mais volátil. Tá? E da mesma forma, eu vou isolar aqui e fazer a substituiçãozinha, aquela já tradicional, né? dVm, tá? Usando o balanço global aqui, tá? E eu vou chegar a essa equação 23 aqui, vamos dar uma olhadinha nessa equação 23. Então olhem bem, pessoal, nessa equação 23. Eu tenho um termo dessa equação 23 que ele é uma inclinação, um coeficiente de inclinação. Y como uma função de x. E outro coeficiente é que ele é uma função, mas de um valor de projeto. Por que é um valor de projeto? Isso aqui é quanto eu quero no fundo da minha coluna. Então, é um parâmetro que eu vou dizer, olha, eu quero 10%, como do exemplo, por exemplo, eu quero 10% de benzeno no fundo da coluna. Então, esse valor é 0,10. Tá? Então, se eu... E essa é a equação 24, né? Tá erradinha ali, equação 24, tá? Ela representa, então, a linha de amarração. Onde que ela está? XB, localizei aqui o produto de fundo, em cima da linha pendente, como eu fiz para o produto de topo anteriormente, tá? E venho aqui, substituo os meus valores do balanço de massa do fundo da coluna, né? E acho aqui o meu ponto de interseção para XAM igual a 0. Acho a minha interseção e traço uma reta que é a nossa linha de operação da seção de esgotamento. Bueno, então, vejam bem, eu tenho uma linha de seção de operação de retificação, que eu tracei lá pela equação anterior lá, né, que nós vimos. Agora não vou lembrar o número da equação da linha de operação de retificação. Eu tenho aqui a minha linha de operação da seção de esgotamento e eu tenho um ponto onde elas se cruzam. Então, esse ponto onde elas se cruzam é o prato que divide o quê? Tá? Divide em retificação e seção de esgotamento. Tá? Então, esse prato aqui é aquele prato em que M é igual a N. Né? Eu vim lá de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, N. Né? E continuei. M mais 1 na seção de esgotamento. Então, esse prato M é o que junta a seção de esgotamento com a seção de retificação. E aí, o que acontece, gente? É nesse prato M que eu vou ter o quê? A alimentação da minha coluna. E para isso eu tenho uma terceira linha de operação. Tá? Essa linha de operação é chamada linha de operação da alimentação. E onde que ela está? Ela está onde XF acha a pendente de 45 graus, aqui então, tá? XF e a pendente de 45 graus, e ela cruza o ponto onde as linhas de esgotamento, as linhas de operação de esgotamento e da retificação se encontram. Ou seja, a alimentação é feita nessa divisória entre a seção de esgotamento e a seção de retificação. Certo? Bueno, só que o que acontece? Dependendo da condição dessa alimentação, eu vou ter uma modificação da quantidade de líquido que atravessa a coluna. Vamos lá, vamos a duas situações. Primeiro, se a temperatura da alimentação for maior do que a temperatura
do líquido. Então, se a temperatura for maior, ela vai contribuir para a evaporação, ou ela mesma vai vaporizar dentro da coluna, né? E com isso vai reduzir a quantidade de líquido na seção de esgotamento. Porém, se ela for mais fria, parte do vapor que está subindo na seção de esgotamento vai condensar para aquecer ela e vai retornar na seção de esgotamento. Ou seja, se ela for mais fria, ela aumenta a corrente L na seção de esgotamento. E nós temos mais um probleminha aí, que para eu definir a linha de operação na seção de esgotamento, eu preciso de uma informação que nós não conhecemos, que é quanto líquido desce pela coluna. Vejam que essa quantidade de líquido que desce pela coluna, ela inclusive depende do quê? Da temperatura de alimentação. Certo? Então, para isso, nós vamos construir mais uma linha de operação. Essa linha de operação que nós precisamos construir, ela leva em consideração essa questão da temperatura ou das condições de alimentação da coluna de destilação. Então, é a linha de operação da alimentação que vai definir esse ponto de interseção. E é isso que nós vamos ver na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Até a próxima!